Oi gente, aqui é a Gil do Bruxa Má do Sul e hoje eu tô aqui pra falar de literatura brasileira, especificamente dos livros que eu li no último ano, ou seja, ao longo de 2022. Então, que fique bem claro desde o início que essa não é a totalidade de livros brasileiros que eu li. Tampouco são os meus favoritos ou os meus menos favoritos, simplesmente um apanhado de livros de autores brasileiros que eu li esse ano. E que eu achei interessante vir falar aqui pra vocês, já que de vez em quando a gente faz um apanhado das minhas leituras, mas dessa vez então é um apanhado temático. Acho muito importante a gente sempre valorizar a literatura brasileira e encontrar autores maravilhosos, sejam eles autores mais clássicos, autores do período moderno, ou autores contemporâneos que estão lançando seus trabalhos hoje em dia, e que lançam estilos diversos, coisas muito diferentes. O que também é importante dizer, esse vídeo não tem nenhuma intenção de fazer um comparativo entre esses livros. Eles são muito diferentes entre si. E a gente vai falar um pouco então de como foi a minha experiência com cada um deles, o que eu gostei, o que eu não gostei, então bora pro vídeo. O primeiro livro brasileiro que eu li em 2022 foi A Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles, que infelizmente faleceu esse ano, foi o que me motivou então a ler esse livro dela. E se você já ouviu esse nome, é possível que seja porque existe uma novela, que é uma adaptação dessa obra. Então é uma obra bastante conhecida. E a Lígia Fagundes Telles também, uma autora conhecidíssima. Aqui a gente acompanha a Virgínia, em primeiro lugar quando ela é uma criança, e a gente vai entendendo as relações familiares e de amizade da Virgínia, que nada funciona muito bem direito. Ela tem alguns problemas com a mãe dela, que parece ter alguma doença, parece estar perdendo a sanidade lentamente, e a mãe dela é cuidada justamente pelo amante. Então a Virgínia mora com a mãe e com o amante da mãe, e ela tem uma raiva, assim, da existência desse amante e do relacionamento da mãe com ele, porque ela não gosta dessa separação da casa, é difícil para ela, enquanto uma criança, lidar com o divórcio e entender o lugar dela nesse divórcio. E entender também por que as duas irmãs mais velhas dela podem morar com o pai, enquanto ela tem que morar naquela casa com um homem que ela não gosta, porque é o que ela entende como sendo quem fez a família se separar, e com uma mãe que ela não consegue mais ter tanto contato e que não tá exatamente ali. Então a gente tem toda essa treta familiar, ao mesmo tempo uma dificuldade na relação entre a Virgínia e o pai, de quem a mãe é separada. Ela dá a impressão de que esse pai não gosta dela exatamente. A relação com as irmãs também é complicada. Ela se sente como sendo a menos bonita, menos inteligente, a que não é chamada para os eventos sociais ali dos amigos. Ela é sempre deixada de fora, então justamente essa relação com os amigos também, que tem um menininho ali por quem ela é meio apaixonadinha, o Conrado, mas o Conrado só dá atenção pra outra das irmãs. Então deu pra entender aí como que esse livro foi adaptado pra novela, né? Ele tem um ótimo pano de fundo para uma novela. Não quero dar spoiler, mas isso faz parte da sinopse, que a gente vai ter então a Virgínia indo para um internato, onde ela vai passar anos afastada de todo esse contexto, e quando ela volta, ela percebe que tudo mudou, enquanto ela já adulta. Ela percebe quantas coisas assim que ela acreditava, ou a maneira como as coisas funcionavam, eram mitos. Como as pessoas que para ela que pareciam perfeitas, na verdade não são perfeitas, e tentar entender agora qual que é o lugar dela nesta Ciranda de Pedra. Esse é o romance de estreia da Lígia Fagundes Telles, publicado em 44, e ela ganhou por ele o Prêmio Camões. Então, um grandíssimo livro. E eu achei ele realmente muito bem escrito. Ele tem passagens escritas de maneira muito interessante, bastante bonitas. Ao mesmo tempo tem uma crueza na maneira de escrever que é muito intrínseca da literatura brasileira. Claro, não em todos os livros, mas eu já notei em alguns dos meus livros brasileiros favoritos tem esse jeito de escrever que é cru, que é um tapa na sua cara, mas que é muito bonito ao mesmo tempo. E é uma das minhas coisas favoritas na nossa literatura. Gostei realmente muito desse livro, dei nota 5. Ele não é de forma alguma um livro difícil de ler, ele é bastante simples de entender, ele é bastante rápido também, ele é curto. Tem cerca de 200 e poucas páginas, 220, dependendo da edição que você escolher. Vou ler um trecho pra vocês terem entendimento de como que é a narrativa do livro, mas claro, recomendo que vocês leiam ele inteiro. Amar a pessoa errada não é das melhores coisas que nos podem acontecer, e acontece com tanta frequência. Dante se esqueceu desse círculo no seu inferno, o dos rejeitados. Então, gente, eu acho que é uma grande leitura, definitivamente uma autora que, se você não conhece, você tem que conhecer, e fica a minha primeira recomendação desse vídeo. O próximo livro que eu li, eu já trouxe aqui no canal, no vídeo que eu falo da tag da Isabela Boscov, porque eu trouxe ele nas perguntinhas, e infelizmente eu trouxe ele numa perguntinha que não foi tão legal. Então não vou me demorar muito nele, porque já falei aqui no canal, mas basicamente naquela tag eu tinha colocado ele na pergunta acerca de um livro que eu tava me esforçando pra gostar, mas não tava rolando. E esse livro, que tem
elogios que irei fazer, mas também tenho críticas. É Luzes do Norte, da Juliana Domingues. Esse aqui é um exemplo, então, de um livro lançado recentemente, acho que ele é desse ano. E ele é um romance sáfico e fantasia também, meio que um mistério, tem um thrillerzinho. Muitas coisas em um livro. No vídeo anterior eu já havia comentado que a Juliana Domingues escreve bem, ela é uma boa escritora. Acho que a gente vai ver muitas coisas legais dela pela frente, inclusive vai ter continuação desse livro aqui. O romance também é muito fofinho, então é outro benefício. Mas a minha crítica tinha sido e continua sendo que as coisas se tornam muito apressadas. A gente perde bastante do desenvolvimento que estava vindo e precisava demorar um pouco mais de tempo e ser feito com mais cuidado. Aqui a gente conhece a Dimitria, que é uma personagem bem interessante, ela é uma caçadora e também uma pegadora local, ela fica com várias pessoas, uma sedutora, uma womanizer. É uma personagem bi, caso você esteja procurando representatividade bissexual. E ela é contratada, então, por uma situação que acontece ali pra proteger a princesa. E é aí que a gente vai começar a se surpreender com essa relação fofíssima entre as duas. Pra mim, o desenvolvimento apressado fica mais na questão do mistério que tava desenvolvendo ali, que por um lado ele tava um pouco na cara, por outro faltou ter um pouco mais ali, um desenvolvimento, né? Mas é um livro interessante se você tá procurando por essas questões que eu já mencionei. Também não é um livro longo, ele tem 303 páginas. Já que li um trecho do outro, a gente vai ler o início desse livro também. Pra vocês já verem que eu curti a maneira como a Juliana escreve. Dimitria farejou o ar, sentindo o frio invadir suas narinas e seus pulmões. Era o último dia do verão, o que no norte significava que o inverno estava prestes a fazer sua cama branca e gélida. Lógico, ainda havia o outono por vir. As árvores ficariam secas, perdendo seu viço para queimarem laranja e vermelho. Mas tudo isso seria no espaço de semanas. O povo de Nurensalen sabia que o vale tinha apenas 2 estações: o frio e a espera por ele. É uma maneira bacana de iniciar um livro, né? Eu gosto de livro que já vem assim me dando um tapa, dizendo: olhem, vou ser um livro bonito de ler, me leia. E agora um livro que só podia ser 5 estrelas, não tem nenhuma outra opção, a não ser dar as 5 estrelas pra esse livro, que é Quarto do Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus, outra autora que é conhecidíssima, assim como Lígia Fagundes Telles. E esse livro é justamente, então, o diário da própria Carolina Maria de Jesus, enquanto residente da favela do Canindé, em São Paulo. Então a gente acompanha a vida dela entre os anos de 55 e 60, enquanto ela vive na favela. Depois disso, com as vendas do livro, ela acaba conseguindo melhorar de vida depois de um tempo, se muda dali, e existe um outro livro em que ela conta sobre essas experiências. Ele é um dos livros brasileiros mais vendidos internacionalmente. Se vocês entrarem nos sites de resenhas de livros, como o Goodreads, que é um site internacional, vocês vão perceber que vários gringos estão lendo esse livro e estão avaliando ele. Até hoje, é muitas vezes uma leitura obrigatória nas escolas. Deveria ser aqui no Brasil também. Caso você seja professor, considere trazer para sua turma que você ache que já tem a maturidade necessária para compreender. Nem que sejam alguns trechos, acho que já seria interessante. Caso você vá ler esse livro agora, eu recomendo você procurar edições mais recentes, como essa daqui, porque nas primeiras edições havia uma certa censura de algumas coisas, mas com o sentido de não ser tão repetitivo e nem tão longo. Mas a repetição é importante nesse livro, porque é uma repetição justamente da fome. Uma das críticas que eu mais detestei, que eu li de uma gringa no Goodreads, é que ela falava justamente dessas repetições. Ela reclamava de que, eu já entendi que você tem fome, você não precisa me dizer isso todo dia. E eu fiquei, gente, primeiro que isso é uma coisa insensível de se falar, e depois que, para além da insensibilidade, se a gente for pensar no projeto literário da Carolina Maria de Jesus, que é uma pessoa que gostava de ler, que gostava de escrever, que queria ser escritora, que era escritora, ela tem escolhas narrativas, ela tem escolhas na maneira como ela tá escrevendo, ela não tá simplesmente despejando coisas numa página. Eu acho isso bastante claro quando a gente tá fazendo a leitura, que ela tem uma intenção com as palavras que ela escolhe e com a maneira como ela coloca. Então, justamente por isso, essa questão repetitiva da fome é muito importante para essa obra, principalmente porque a gente precisa entender o quanto tudo gira em torno da fome. Todos os dias de Carolina Maria de Jesus são voltados a conseguir o seu sustento. Não é o seu dia normal em que você senta ali fazer o seu trabalho e você sabe que vai ter comida na mesa de noite. É diferente, é uma questão de estar indo atrás do sustento constantemente, não existe folga para isso. As entradas do diário muitas vezes são curtas, então existe uma certa velocidade na leitura, mas ao mesmo tempo, justamente por causa dessa repetição e porque ele é um livro com temáticas bastante pesadas, ele pode ser uma leitura um pouco mais lenta. Essa edição parece super grande, inclusive, mas é porque também tem vários textos extras de análise aqui no fundo. A gente vai fazer então a leitura de um trecho que eu achei interessante, mais ou menos ao acaso, porque tem vários trechos que seriam muito de trazer aqui, mas como estou escolhendo um de cada livro, vou trazer esse aqui para vocês. No dia 15 de junho, fui comprar carne, pão e sabão.
Parei na banca de jornais. Li que uma senhora e 3 filhos havia suicidado por encontrar dificuldade de viver. A mulher que suicidou-se não tinha alma de favelado, que quando tem fome recorre ao lixo. Cata verduras nas feiras, pedem esmola e assim vão vivendo. Pobre mulher, quem sabe se há muito ela vem pensando em eliminar-se, porque as mães têm muito dó dos filhos. Mas é uma vergonha para uma nação, uma pessoa matar-se porque passa fome. E a pior coisa para uma mãe é ouvir essa sinfonia. Mamãe, eu quero pão. Mamãe, eu estou com fome. Então, para vocês verem, ele traz realmente coisas muito pesadas. Existem outros momentos mais bem-humorados em que ela para pra ver como o dia tá lindo, ou que ela se interessa pelas fofocas da vizinhança. Então a gente percebe, claro, que existem coisas para além dessa realidade difícil, como parar para apreciar o céu que tá muito bonito hoje, e parar para apreciar os livros, para ter um momento de cuidado com as crianças, mas ao mesmo tempo isso tudo é permeado por acontecimentos terríveis e por uma análise muito interessante da favela por uma pessoa que vivia lá, então, entre 55 e 60, na favela de Canindé, São Paulo. Agora voltamos para uma leitura mais contemporânea, Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay, que é escrita de uma forma como uma poesia, ele realmente tem uma estrutura de poema. Eu vou tentar colocar uma página aqui para vocês verem. Então é como se fosse um grande poema dividido em capítulos, e a gente conhece a Júlia, que é filha de pais separados e tem dificuldade para lidar com isso e para lidar com a sua família, da mesma forma como a sua família tem dificuldade de lidar com tudo. A mãe tem dificuldade de aceitar a ideia de que ela foi abandonada pelo marido, o pai se torna distante, ele já era um pouco distante antes, mas então ao sair de casa cria-se um novo tipo de distância e a gente percebe as diferentes opiniões da Júlia, tanto sobre o pai quanto sobre a mãe, porque a gente tem aquela coisa de o pai que saiu de casa é o pai que o filho acaba gostando mais porque ele não vê o quanto essa pessoa é prejudicial. Porque no caso da Júlia, ela tá sempre ali com a mãe, e a mãe é rígida, a mãe tem acessos de raiva e ela acaba tendo uma relação muito difícil com essa mãe, enquanto a relação com o pai, que é mais distante, é totalmente diferente. Mas essas coisas vão todas traumatizando muito a Júlia ao longo da sua vida, e essas lembranças, então, da infância vão ter um grande impacto em quem a Júlia se torna no futuro. Então é um livro muito sobre trauma de família, sobre solidão, sobre encontrar o seu próprio lugar no mundo para além da família, sobre esse movimento de aproximação e de afastamento com relação da Júlia aos pais. Então é uma leitura muito interessante, eu não quero trazer muito para vocês, porque eu acho realmente que tem uma parte muito importante nessa experiência poética. E eu acho muito legal a maneira como a Aline Bay escreve, as coisas que ela coloca. Você consegue realmente sentir aquelas coisas que estão acontecendo com a personagem, mesmo que a sua história de vida seja completamente diferente. E se você tem uma história de vida parecida, eu acho que esse livro vai pegar ainda mais pesado com você. É um livro bastante intimista, eu fiquei me perguntando se ele tem algo de autobiográfico com relação à autora, porque eu acho muito difícil pensar numa pessoa que não viveu essas coisas escrevendo elas. E vamos escolher um trecho também. Sentamos caladas na mesa. Comemos e comemos, mas a carne parecia não ter fim. E talvez o inferno seja isto, uma cena que se repete pelos séculos. Depois do jantar, ficamos assistindo ao show de Natal na TV, mas os cantores não estavam cantando de verdade. Cadê a banda? E o rosto da minha mãe emanava uma luz angelical. Então, assim, tem uma coisa de cotidiano e ao mesmo tempo uma tristeza nessa abordagem do cotidiano, que eu acho que é muito presente também na literatura contemporânea que a gente está vendo nos últimos tempos, e definitivamente vale a pena conferir esse livro. E os últimos brasileiros que eu vou trazer para vocês, na verdade, são contos que eu descobri por acaso, o movimento Sertão Punk, que não vou ficar explicando tanto para vocês, porque um dos livros que eu tenho para recomendar é justamente um livro que traz esse meio que tratado a respeito do que seria o Sertão Punk, o que seria essa proposta. E esse livro se chama Sertão Punk, Histórias de um Nordeste da Manhã. Ele, então, se você é um escritor nordestino que tem interesse em escrever dentro desse estilo, eu recomendo a leitura. Se você só quer conhecer, também recomendo a leitura. E esse livro também traz 2 contos bem diferentes um do outro para exemplificar como isso funcionaria. Ele, então, tem a base, principalmente, claro, no cyberpunk. É uma forma de ficção científica. E aí existem diferentes abordagens do cyberpunk. A gente pode ter tanto uma sociedade distópica em que tudo é muito tecnológico, mas muito errado ao mesmo tempo. Tanto um solar punk, que é um dos exemplos dos contos que aparecem, em que o Nordeste é um lugar super desenvolvido tecnologicamente e, portanto, quando acontece um assassinato, é algo de se chocar, é algo a ser pesquisado a fundo, porque não acontecem mais assassinatos por desigualdade social, então é incrível acontecer um assassinato. Então ele traz justamente essa coisa futurística para as terras brasileiras, especificamente na região do Sertão, trazendo também outros estilos culturais e literários da região. Também traz bastante elementos do realismo mágico, mas como eu falei, não vou ficar tanto aqui explicando o gênero para vocês, porque o pessoal já escreveu nesse livro tudo o que é. Além desse livro, eu também li outro conto do Sertão Punk, que é Nós Somos os Santos de Sangue Durante a Noite, um nome meio comprido,
E eu gostei mais desse, na verdade, do que dos 2 contos que estão no Sertão Punk. Eu achei que ambos aqueles 2 contos parece que param no meio do caminho, parece que fica faltando alguma coisa. Achei que falta um desenvolvimento. Podia ter sido uma novela, por exemplo, que é como se fosse um romance mais curto, mas que é mais longo do que um conto. Já em Nós Somos os Santos de Sangue Durante a Noite, a gente tem primeiro uma temática que eu acho muito legal, que é de lobisomens, e um embate entre a ideia de lobisomem estrangeira e a ideia de lobisomem brasileira, que pra mim foi uma sacada muito legal. E a gente também tem, então, esse cenário de um Nordeste desenvolvido, com ciborgues e tudo mais. Foi um conto que me divertiu muito mais e que eu achei bem bacana. Vou ler um breve trecho pra vocês então também. Era início de madrugada. Uma brisa fria parava sobre as ruas. A garota suspirou com deleite, e sem se despedir andou pelas trevas como se fossem parte dela. Stênio a acompanhou em silêncio com o olhar, sem saber quem ela era. Arrepender-se-ia pouco depois de não ter insistido mais. Tudo deveria ter um nome, fosse um santo milagreiro ou um demônio da noite. Eu gostei muito desse trecho e fiquei curiosa de conhecer outros trabalhos do Alex Silva. Provavelmente vou procurar mais pra frente, então achei legal trazer pra vocês esse movimento Sertão Punk que descobri por acaso, e que vocês podem ter interesse também. Tem vários contos disponíveis lá na Amazon em forma de e-book. Eu vou tentar achar o lugar onde eu vi a listinha deles pra colocar aqui na descrição, então deem uma conferida lá depois. Por hoje é isso, gente, espero em breve trazer outros livros brasileiros pra vocês, e livros variados sempre. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal, e até a próxima!